A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia ao grupo Dicas de Pregação. Esse vídeo vai ser a pedido de alguns irmãos que clamaram por uma palavra, e nós vamos aqui meditar na palavra de Deus. O versículo que eu quero citar se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5 e versículo de número 10, que diz assim: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ou sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e confirmará a sua chamada. Esse versículo é escrito por Pedro e direcionado a dois grupos de pessoas. Para os seus dias, Pedro está escrevendo à igreja fora da Palestina, chamado de grupo da diáspora. E ele tem em mente nessa primeira carta focar alguns assuntos que são cunho do cristianismo. O primeiro ponto que ele cita nessa carta, e ele se debruça sobre esse assunto, é o chamado de Deus para a vida do crente. O segundo ponto é o sofrimento de Cristo. O terceiro ponto, em semelhança a esse, é o sofrimento do cristão. E um último ponto que nós poderíamos citar aqui é a soberania de Deus na solução, na salvação e na resolução dos problemas e das aflições presentes na vida dos fiéis. No capítulo 5 e no versículo de número 10, Pedro está dizendo que o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de um pouco de sofrimento, primeiro, Ele vai aperfeiçoar. Entenda que o sofrimento descrito aqui é praxe dessa carta, desta epístola. E ele diz que essa aflição, como explica também Paulo, momentânea, passageira, esse momento de crise, esse momento de pandemia, esse momento de doença, de reclusão, de quarentena, onde as pessoas estão passando por problemas, dificuldades, algumas delas estão padecendo, outras estão partindo mais cedo, mas Deus, ele tem uma palavra para o nosso coração, a usar a vida deste apóstolo para dizer que depois deste momento de aflição, Deus, ele irá, primeiro, nos aperfeiçoar. Deus irá confirmar, fortificar, e Deus irá fortalecer muita coisa na nossa vida. Que nós possamos guardar esta palavra no nosso coração, entendendo que Deus é aquele que aperfeiçoa, Deus é aquele que fortalece, Deus é aquele que confirma, e Deus é aquele que dá graça e tem a resolução, que tem a providência para tudo aquilo que nós chamamos de anseio. Deus, ele cuida de nós. O salmista, no Salmo 23, ele diz: O Senhor é o meu pastor, ele não me... A providência de Deus não faltará na nossa vida. Dias atribulados, dias conturbados, dias para muitos de lágrimas e choro, mas para aquele que confia no Senhor, ele está entendendo que na verdade isso é um processo que Deus está fazendo, está trazendo para a nossa vida. Para quê? Para nos fortalecer, para nos fortificar, para confirmar a promessa de Deus que Ele tem na sua vida e na minha vida, na vida da nossa família, do nosso ministério. Deus nos abençoe nessa manhã.
que você possa ser edificado por essa palavra. E eu quero dizer para você que esse tempo mínimo de sofrimento, a palavra irá confirmar essa palavra, de que Ele te fortalece, de que Ele está com você, que Ele confirma o teu ministério, a tua chamada, e Deus está fortificando a tua fé firmada em Cristo Jesus. Amém.